poderosas, sejam bem-vindas a mais um dia. Nós já estamos no terceiro dia da nossa 8ª semana. O tema de hoje é Deus fala por meio da sua palavra. O texto aqui que vai nortear o nosso estudo de hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Na terceira semana, nós vimos sobre a importância de conhecer a Deus e de aprendermos a palavra de Deus. Nós já estudamos sobre isso na terceira semana. Mas nós estamos voltando aqui esse tópico hoje, porque nós vamos aprender um pouco mais a respeito disso. Nós vamos aprender mais uma razão, mas só que com um pouquinho diferente. Nós vamos então conhecer que Deus não quer que apenas nós estudemos a sua palavra, mas que nós possamos saber o que Ele fez no passado e podemos ter uma perspectiva sobre o que Ele quer fazer agora e o que Ele fará no futuro. Isso por quê? Porque a Bíblia não é apenas um documento histórico, porque a Bíblia não é apenas um documento inspirado, não é apenas uma fonte de boa doutrina. Apesar de ser todas essas coisas e muito mais, a Bíblia é também uma forma de Deus se comunicar conosco hoje. Deus fala por meio da sua palavra. A Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo e a Bíblia é um dos livros mais importantes que existe. Então nós vamos aqui ver hoje que mais do que apenas ter o desejo de estudar a palavra de Deus, nós precisamos então conhecer, nos aprofundar e entender que aqui na palavra de Deus nós vamos conhecer aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer fazer agora e aquilo que Deus quer fazer no futuro, porque a Bíblia é um livro totalmente atual. A Bíblia está sempre atualizada. Então nós precisamos entender que Deus, Ele quer revelar coisas para nós através da sua palavra. Como você já deve ter aí percebido, a Bíblia é um livro bem grosso, né? Até que hoje está mais modernas as Bíblias, né? Mas antigamente a gente via as Bíblias só aqueles livros assim de capa preta. Hoje a gente já vê Bíblias de várias cores e várias estampas. E hoje nós já temos essa variedade. Mas a Bíblia é um livro bem grosso e nós não conseguimos ler tudo de uma vez só. Nós precisamos da direção de Deus. Muitas das vezes nós vemos pessoas com muita pressa de querer ler a Bíblia. Ler a Bíblia é muito diferente de estudar a Bíblia. Ler e a gente pode ler. Existem muitas pessoas que são ateus e elas leem a Bíblia, mas elas não compreendem a verdade que é a Bíblia, porque a Bíblia é mais que um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. Então nós precisamos meditar. A Bíblia fala isso e nós estudamos isso na terceira semana, que nós precisamos então meditar na palavra de Deus. Eu não sei você, mas muitas das vezes as pessoas, quando vão ler a Bíblia, quando elas querem que o Senhor fala através da sua palavra, muitas delas pegam a Bíblia, fecham os olhos, falam: Deus, fala aqui comigo. E abre a Bíblia e fala: é aqui que Deus quer falar. Tudo bem que Deus pode fazer isso. Eu não duvido que Deus não possa fazer isso. E Deus sim pode fazer isso, né? Mas isso também pode se tornar algo muito perigoso. Porque se você já fez isso, como eu já fiz isso, você já deve ter acontecido com você que alguma vez
caiu num versículo que você falou, opa, não, Deus, isso aqui não, né? Vamos mudar um pouco. Vou abrir de novo. Então, nós vemos que muitas das vezes isso não é uma direção da palavra. Se Deus tocar no seu coração, gente, não estou invalidando quem faz isso. Se Deus pedir para você isso, me fazer isso, faça, porque Deus é todo poderoso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que isso pode se tornar muito perigoso. Isso pode trazer alguns problemas. A autora traz um exemplo aqui que eu vou contar para vocês agora. E o exemplo conta que um homem, ele estava passando por problemas no seu casamento. Então, ele abriu a sua Bíblia, colocou o dedo aleatoriamente ali no versículo, e o versículo que ele leu era Mateus capítulo 27, versículo 5, que diz: Judas foi e se enforcou. Então, ele achou que aquilo não parecia certo. Então, ele tentou novamente e dessa vez parou no texto: o que você vai fazer, faça logo, que está em João 13, 27. Bom, essa é uma piadinha, né, gente? É uma historinha. Mas veja como isso é perigoso. Olha para você ver. A pessoa está lá buscando uma palavra, um direcionamento, e ele abre no versículo que diz: então Judas se enforcou. Que direcionamento ele teria? Que pensamento ele teria? Opa, será que eu devo me enforcar? Então há muito perigo em fazer isso. Há muito perigo em fazer isso. Por quê? Porque Deus pode fazer isso, como eu já disse. Mas o que muitas das vezes o povo de Deus ele utiliza da palavra de forma superficial e vã. Então, há um jeito melhor de nós fazermos isso. Há uma maneira melhor de procurar os versículos da palavra. Há uma maneira melhor de procurar ajuda através da palavra. A Ellen de Gilbert, no Arizona, ela desenvolveu um sistema de código de cores para a Bíblia. E a autora acha que esse sistema é capaz de nos fazer ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Um exemplo: toda vez que você encontrar uma palavra, uma passagem bíblica que encoraje, existem algumas bíblias que já tem nas páginas aí finais as concordâncias que nos ajudam bastante a encontrar versículos de acordo com algumas palavras. Eles dão algumas palavras-chave lá nas concordâncias e nós procuramos os versículos através dessa palavra. A minha Bíblia não tem, então não tem como mostrar aqui. Mas toda vez que a dica é: toda vez que você encontrar uma passagem bíblica que encoraje você, use a caneta azul para marcar essa palavra. E da próxima vez que você ou alguém que você ama estiver se sentindo desanimada, abra a sua Bíblia e procure por passagens que você coloriu. Então, agora eu vou apresentar para você o resto dos sistemas aqui das cores. Você pode usar as cores que você quiser, mas aqui segundo o sistema da Ellen, a autora traz aqui algumas dicas do código. Azul. A cor azul, ela vai representar conforto, encorajamento. Por quê? Porque o azul, ele é tranquilizante, traz conforto. Então, quando você está se sentindo desanimada, o que você vai fazer? Vai abrir a sua Bíblia e procurar algum versículo da cor azul. E aí vai ser Deus falando com você, porque o versículo é exatamente para as pessoas que estão desanimadas. A cor vermelha pode simbolizar o Espírito Santo. Chamas vermelhas, fogo. Então, todas as vezes que você quiser ser ativada pelo Espírito Santo, você vai então procurar passagem da cor vermelha. A cor amarelo. A cor amarelo pode representar as promessas. Por quê? Porque o sol traz a promessa de um novo dia. Então, todas as promessas da Bíblia, você pode aí colorir de amarelo. Então, todas as vezes que você quiser lembrar das promessas de Deus, você vai procurar aí na sua Bíblia um versículo que está de amarelo.
verde. Verde pode simbolizar a grandeza de Deus, a palavra de Deus. Então, todos os versículos ali que estiver falando sobre a grandeza de Deus, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, todas essas passagens podem ser coloridas de verde. Cinza. Cinza, todas as passagens que estiver falando sobre pecado, sobre o engano de Satanás e que nos leva para áreas cinzentas, para áreas obscuras. Então, todos esses versículos aí nós podemos colorir de cinza. E por último, laranja. Laranja nós podemos colorir todos os mandamentos para a vida cristã. Quando obedecemos os mandamentos, nossas vidas brilharão como o sol do meio-dia. Então, os mandamentos podem ser coloridos de laranja. Então, se você quiser começar, você já está pronta. Você já está pronta para colorir aí a sua Bíblia, marcar alguns versículos para que você possa abrir a sua palavra e com mais entendimento e com mais facilidade ouvir a voz de Deus. Então, pelos próximos 20 minutos, pelo menos, procure aí em sua Bíblia e marque nela algumas de suas passagens favoritas, passagens que realmente falam com você. Além disso, voltem aos versos bíblicos estudados nos últimos dias, os nossos versículos de cada semana, que tal? Começar por eles, marcá-los aí na sua Bíblia. Então, você pode fazer isso, porque hoje nós já estamos na 8ª semana, então nós já estudamos 8 versículos. Então, você já pode começar por eles. Talvez Deus tenha falado com você de um modo especial por meio de algum desses 8 versículos, mas então você pode já começar. Não encare isso como uma atividade de colorir. Tome isso como uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Amém? Porque Deus pode falar através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. E se você ouvir a voz de Deus, se você ler a palavra de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Pergunta número 1, então. Qual é uma importante ferramenta que Deus pode usar para se comunicar conosco? Sobre qual ferramenta nós falamos hoje? Pergunta número 2. Qual estratégia podemos usar para facilitar a comunicação entre Deus e nós através de sua palavra? E pergunta número 3. Qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Então vamos lá, mãos à obra, vamos marcar os nossos versículos. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!